Olá, olá, meu aluno do sexto ano. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula, para nós continuarmos os nossos estudos, para aprofundar os seus conhecimentos, para melhorar a sua aprendizagem e para ajudar o seu professor de língua portuguesa lá da sua sala de aula. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Vamos comigo? Nós vamos hoje continuar falando de adjetivo, mas agora nós vamos falar de adjetivo junto com o substantivo. Nós vimos que os adjetivos são palavras que acompanham os substantivos e que fazem a concordância com eles. Então eles andam junto do substantivo e se comportam igual aos substantivos. Substantivo é feminino singular, o adjetivo é feminino singular, o substantivo é masculino singular, o adjetivo é masculino singular. Então nesse fato nós percebemos que os adjetivos eles concordam com os substantivos. E hoje, para a gente melhorar esse conhecimento, nós vamos falar das regras de concordância. Sabe quando você coloca uma roupa, tipo assim, uma blusa vermelha, uma calça amarela, alguém olha e fala, não ornou, não deu certo, não? Isso é falta de concordância. Nós concordamos as coisas a vida toda, né? O arroz com feijão, o estrogonofe com a batata palha, não é assim? Concordar. Concordar é buscar as coisas que se complementam, que combinam, que podem caminhar juntas, que podem funcionar juntas. Pensando em concordância, nós vamos falar da concordância entre o substantivo e o adjetivo. Vamos ver como isso funciona. Mas antes disso, nós vamos retomar a nossa última aula. E aí, nessa última aula, nós vamos lembrar de algumas coisas que nós falamos. Nós falamos dos adjetivos, que são palavras que acompanham substantivos para determiná-los, dando a eles características. E nós falamos que o adjetivo concorda com o substantivo. Nós vimos, por exemplo, que quando o substantivo está no masculino singular, o adjetivo vai para o masculino singular, feminino singular e assim por diante. Por exemplo, o homem vivido é sábio e perspicaz. Percebam que aqui o meu substantivo é o substantivo homem, né? Estou diante do substantivo homem. E que a palavra vivido, sábio e perspicaz são três palavras com função adjetiva. Por que ela tem função adjetiva? Responde aí para mim. Ela tem função adjetiva porque ela dá característica. Esse homem não é qualquer homem. Esse homem é o homem que é vivido, é o homem que é sábio, é o homem que é perspicaz. Por isso que eu chamo de adjetivo, porque ela caracteriza, porque ela determina. Não é de qualquer homem que nós estamos falando, é de um homem específico, tá bom? E aí, turma, se eu pego, né, e eu, por exemplo, troco o homem por aqueles homens, eu necessariamente vou ter que flexionar para o plural o adjetivo vivido, o adjetivo sábio e o adjetivo perspicaz. E aí nós temos uma frase que se transforma em os homens vividos são sábios e perspicazes. Tá? Então eu preciso flexionar o adjetivo para combinar. Se eu trocar o homem por aquela mulher, hein? Pensa comigo, como que ficaria essa frase? Transformando o homem em aquela mulher. Isso aí. Aquela mulher vivida é sábia e perspicaz. Opa, perspicaz... Perspicaz homem, perspicaz mulher, é mesmo, é assim. Sabe por quê? Porque o adjetivo perspicaz é um adjetivo que, quando eu trato da questão de gênero, ele é uniforme. Ele não tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Ele flexiona no plural, mas ele não flexiona no feminino. Enquanto vivido, sábio, tem a flexão de feminino. Lembrou? Da aula passada? Lembrou comigo aí? Então vamos lá. Olha... Outra coisa que nós falamos foi sobre a flexão de grau dos adjetivos. E aí nós vimos que quando eu flexiono o adjetivo em grau, essa flexão vai acontecer a partir da ideia de intensidade. Então olha lá, eu sou mais inteligente que ele. Qual que é o adjetivo? Qual que é o adjetivo que eu tenho aqui? Isso mesmo, adjetivo inteligente. E eu sou mais inteligente que ele. Eu estou usando o mais que. E eu estou pegando o adjetivo inteligente e estou comparando a intensidade de inteligência entre mim e ele.
Estou usando dois substantivos para comparar a intensidade de um adjetivo. Então, comparar, grau comparativo. Como é mais que, comparativo de superioridade. A aluna é menos dedicada que seu amigo. O adjetivo é a palavra dedicada. Mais uma vez, eu estou falando de um adjetivo que está sendo usado para falar de dois elementos, de dois seres, de dois substantivos, a aluna e o amigo. A aluna é menos que o amigo. Então perceba que agora eu estou comparando, mas é uma comparação de inferioridade, já que o primeiro elemento, que é a aluna, é menos alguma coisa que o outro. E aqui eu tenho o adjetivo brava. A mãe, minha mãe, é tão brava quanto meu pai. Agora eu estou pegando a característica, né, o adjetivo da braveza, e eu estou observando esse adjetivo entre mãe e pai. Mais uma vez, comparando. E nessa comparação, a característica de um é igual à de outro. A intensidade da braveza da mãe é igual à do pai. Esse menino tá dançando, né? Esse menino tá... perigosamente ele está vivendo, porque ele tem a mãe brava e o pai bravo na mesma intensidade. Então eu estou usando aqui o grau comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade, comparativo de igualdade. Ok? Continuando ainda, retomando o grau do adjetivo, nós vimos que eu tenho outro caso, olha lá. Aquelas meninas são as mais altas do time. Mais altas do time. Então eu tenho o adjetivo alta. Só que agora eu não estou comparando um com um. Eu tenho um time e essas meninas são as mais altas. Ela tem essa característica maior dentro do grupo. Então eu estou diante do grau superlativo relativo. Tá? Superlativo relativo de superioridade. Por quê? Porque eu estou vendo um indivíduo dentro de um grupo e ele é mais alguma coisa que os outros do grupo. Embaixo eu tenho o adjetivo espertos. E aí eu tenho, aqueles garotos são os menos espertos do grupo. Agora eu tenho um grupo e eu tenho algumas pessoas que têm uma característica menor, em menor intensidade do que o grupo. Então eu estou diante de um adjetivo no relativo de inferioridade. Grau relativo, superlativo relativo de inferioridade. Ok? Lembrou? Para a gente terminar a lembrança da aula passada, é quase que uma reaula passada, né? Muito conteúdo. O doce que eu comprei é muito gostoso. O adjetivo aqui é o adjetivo gostoso. Quem é gostoso? O doce. O doce é gostoso. Mas ele não é só gostoso, ele é muito gostoso. Eu não estou comparando o doce com outro doce, eu não estou comparando o doce com o grupo dos doces. Eu não estou dizendo que esse doce é o mais gostoso do que o outro doce. Eu não estou dizendo que esse doce é o mais gostoso dentre todos os doces. Eu estou dizendo que ele é muito gostoso. Eu estou usando uma palavra de intensidade para qualificar esse adjetivo como o maior. Então esse doce, ele tem a palavra gostoso, o adjetivo gostoso, no grau superlativo absoluto analítico. Por que analítico, GG? Porque eu uso uma palavra junto com o adjetivo para indicar esse superlativo. E no caso de baixo, o doce que eu comprei é gostosíssimo. Eu pego a ideia de muito gostoso e eu faço essa ideia vigorar, funcionar, a partir do uso do radical acompanhado de uma desinência. Íssimo, gostosíssimo, altíssimo, bonitíssimo, macérrimo. Tá? Eu pego esse adjetivo e acrescento uma desinência. Essa desinência dá a ideia de grau superlativo absoluto sintético. O absoluto analítico usa duas palavras, o adjetivo mais uma, o absoluto sintético usa a palavra com uma desinência. Ok? Agora, gente, falando da concordância dos adjetivos com os substantivos. Nós temos uma regra geral. Regra geral é aquela que funciona para tudo, menos para as exceções.
tá? Regra geral é, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e em número. Ou seja, o adjetivo acompanha o substantivo em gênero e em número. As 3 amigas bonitas foram ao shopping. Amigas, feminino plural. Bonitas, feminino plural. Os 3 amigos bonitos foram ao shopping. Amigos, masculino, plural. Bonitos, masculino, plural. Então percebam que existe uma relação de gênero e de número entre o adjetivo e o substantivo ao qual ele determina. Tá bom? Pessoal, agora é o seguinte. Se um adjetivo vier antes de 2 ou mais substantivos, então eu tenho um adjetivo e depois dele eu tenho 2 ou mais substantivos e o adjetivo está falando deles. A regra é, ele concorda com o mais próximo, tá bom? Então olha aqui, está desligada a televisão e o micro-ondas. Percebam que o adjetivo é desligado e está concordando com televisão. Quantos substantivos eu tenho aqui? 2, televisão, micro-ondas. A televisão e o micro-ondas está desligada, porque o adjetivo está anterior aos 2 substantivos e é obrigatório concordar com o substantivo mais próximo. Como televisão é feminino singular, o adjetivo fica no feminino singular. Se eu trocar micro-ondas com televisão, aí eu vou ter desligado o micro-ondas e a televisão, porque agora micro-ondas é masculino singular. Então, o mais próximo do adjetivo está no masculino singular. Necessariamente, o adjetivo terá que permanecer no masculino singular. Gente, e tem outra coisa, tá? Às vezes, eu tenho 2 substantivos e depois dele eu vou ter um adjetivo. 2 substantivos com um adjetivo, tá? Como que eu faço nesse caso, Germano? Nesse caso é o seguinte, quando eu tenho 2 substantivos e depois dele um adjetivo, a regra vai dizer o seguinte, ou eu concordo com o mais próximo, ou eu concordo com os 2. Se os 2 forem do mesmo gênero, eu posso colocar o adjetivo no gênero, no plural, ou no singular, naquele gênero. Por exemplo, eu fui à cidade e à igreja velha. Cidade é feminino singular. Igreja, feminino singular. Igreja e cidade, feminino singular. Eu posso usar cidade e igreja velha, concordando com igreja, que é feminino singular, ou velhas, concordando com os 2, que os 2 são femininos, mas quando eu junto os 2, vai para o plural, tá? Eu vi o homem e o menino bonito. O menino bonito, masculino singular, né? Ou eu vi o homem e o menino bonitos, concordando com os 2 no masculino. Agora, se os substantivos forem de gêneros diferentes, um no feminino e um no masculino, a regra permanece a mesma. Eu concordo com o substantivo mais próximo ou eu concordo com os 2. Ao concordar com o mais próximo, fica igualzinho eu acabei de explicar. Mas se eu for concordar com os 2, eu tenho que ter cuidado, porque se tiverem gêneros diferentes, eu tenho que deixar no masculino plural. Então, se eu disser assim, eu vi a igreja e o hospital bonitos. Igreja, feminino singular. Hospital, masculino singular. Para concordar com os 2, eu tenho que usar o bonito no masculino plural. A igreja e o hospital bonitos. Ou posso concordar com o mais próximo. A igreja e o hospital bonito. O hospital e a igreja bonita. Ok? Bom, seguindo então aqui, nós vamos para a nossa prática. Olha lá, vamos pensar um pouquinho comigo? Complete as frases caracterizando os substantivos com adjetivos.
Eu estou pedindo para que vocês utilizem adjetivos para completar as frases. Vai ficar aí na sua tela para você pensar um pouquinho. Quais adjetivos você colocaria aqui? Vamos lá? Pensa comigo um pouquinho? Escreva aí. Dá uma pensada. Que adjetivo você pode colocar em cada lacuna? Conseguiu fazer algum? Vamos? Vamos para a letra A? Vamos juntos? Eram crianças... E aí? Eram crianças... Como que você escreveu? Crianças felizes, brincalhonas, bonitas, espertas, inteligentes. Percebam que crianças é um substantivo que está no feminino plural. Então, o adjetivo que você colocar aqui necessariamente tem que estar no feminino plural, a não ser que você utilize adjetivos que são uniformes para o gênero, que é o caso de inteligentes, tá? Que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. No segundo caso, coloquei o lápis pequeno, apontado, preto. Perceba que agora lápis está no masculino singular. O adjetivo, então, precisa ir para o masculino singular. A cidade estava deserta, cheia, limpa e cuidada, fria e enfeitada. Cuidado, o adjetivo cidade, o substantivo cidade é um substantivo feminino singular. Os adjetivos precisam concordar com ela, no feminino singular. Animais, tararã, mamam quando pequenos. Quais animais que mamam? Animais que são mamíferos. Aqui você não pode inventar um adjetivo, porque no contexto só cabe o adjetivo mamíferos, tá? Helena é uma menina esperta, já o seu irmão é desligado. Aqui você pode usar o adjetivo que você quiser. No entanto, você tem que perceber que no contexto, um adjetivo tem que ser o contrário, o oposto, o antônimo do outro. Ok? Vamos lá, como que eu uso aqui, hein? Qual frase que está certa, qual frase que está errada, de acordo com o que nós acabamos de estudar? Pensa comigo, a primeira frase. Os meninos e as meninas sábios. Tá certo ou não tá? Tá certo. Sábio tá concordando com meninos e meninas. Eu tenho gêneros diferentes, se eu for colocar no plural, tem que ficar no masculino. Os meninos e as meninas sábias. E agora? Tá correto ou não tá? Tá correto também. Sábias está concordando com o mais próximo, que é meninas. Ok? As meninas e os meninos sábios. Tá certo ou errado? Permanece certo, porque está concordando com o mais próximo e também com os dois. As meninas e os meninos sábias. Opa! Eu posso concordar o sábio ali no sábias, no feminino plural? Não posso, porque nesse caso o mais próximo é o masculino plural. E como eu tenho masculino com feminino, eu não posso concordar. Então a última frase não pode ser utilizada, tá bom? Pra gente acabar, gente, uma questão lá do vestibular do ITA. Durante uma Copa do Mundo foi vinculada em propaganda esportiva de uma emissora de TV a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez então a seguinte observação: já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Perceba que troca aqui, burro comentarista, o substantivo e o adjetivo trocam de lugar. Comentarista burro, né? Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que assumem. Se eu trocar o burro com o comentarista de lugar, uma vira adjetivo, outra substantivo e vice-versa, ok? Na expressão, assinale a alternativa em que isso não acontece. E aí eu já pus a resposta, adiantei a vida de vocês, né, gente? Olha lá.
obra grandiosa. Se eu trocar obra grandiosa e grandiosa obra, grandiosa continua sendo adjetivo. Se eu trocar jovem estudante, estudante jovem, eu troco a ordem, eu troco a classificação e assim por diante. O brasileiro trabalhador, trabalhador brasileiro, velho chinês, chinês velho, fanático religioso, religioso fanático. Então, às vezes, o lugar em que eu ponho o adjetivo pode trocá-lo de classe gramatical, ok? Estudamos então a concordância dos adjetivos e os substantivos, percebendo que eles têm que ter uma relação de concordância, de gênero e de número, tá? E nós vimos que é necessário seguir as regras especiais, combinados? Desejo que você tenha os bons estudos, nós vamos continuar juntos, misturados e letrados. Tchauzinho, fui!